Estamos na Marinha Grande para a penúltima prova do Campeonato de Portugal de Rallys, o Rally Vidreiro desenhado entre São Pedro de Moel e Pombal. 8 troços para percorrer e apenas 4 para treinar prometiam facilitar a vida às 3 dezenas de concorrentes ao Campeonato de Portugal de Rallys, mas o Clube Automóvel da Marinha Grande criou um desafio extra ao aumentar a extensão das classificativas. Mais preocupações para quem chegou a esta penúltima prova do ano a pensar nas contas do título, mas só com um objetivo em mente. É um rally ao ataque, do primeiro especial à última, onde nós queremos amealhar o máximo número de pontos com o resultado final da prova, mas também ganhar especiais para amealharmos também os pontos de bónus por cada especial ganha. Depressa, com cuidado, porque nós temos que decidir o nosso campeonato. Claro que isto é mais uma das nossas... uma etapa, ao fim e ao cabo, do nosso campeonato. Resta-nos tentar atacar, ganhar o rally e tentar ganhar o maior número possível de especiais. Vamos tentar todos andar o mais depressa possível desde o início. Atacar para ganhar o máximo de pontos era o desejo dos pilotos numa prova onde não é fácil correr riscos. Antes, pelo contrário. Temos de ter os nossos olheiros espalhados pelos troços todos que acompanham o rally, para nos irem dando informações das condições climatéricas, para quando nós tivermos de tomar essa decisão aqui no Parque da Ciência da Marinha Grande, sabermos o que é que vamos encontrar nesses ditos troços longe daqui. Um grau de risco muito grande, com os troços a exigir uma atenção especial na afinação do carro. Os troços aqui da Marinha e os troços lá de cima da zona de Pombal são troços longos. Este ano os troços ainda são mais longos, longas distâncias, são com bastantes cortes, com bastantes sujidades, com muitos entroncamentos, muitas mudanças de direção e, portanto, isso obriga-nos a ter um carro fácil de conduzir, que não se pode lutar muito com o carro, porque senão isso vai nos fazer perder bastante tempo, um carro com boa tração, um carro que dê um bom feeling. No próprio troço, sei lá, talvez varie o asfalto 6 ou 7 vezes ou mais durante um troço, principalmente no troço grande, e temos zonas de mais gripe e menos gripe e temos que ter muita atenção nas zonas de menos gripe. Qualquer azar que se possa ter num desses troços pode ditar o resultado final. E para começar o primeiro dia de prova, nada melhor do que uma dupla passagem pelo rápido troço de São Pedro de Moel. Um percurso desenhado na mata do Pinhal de Leiria, muito rápido, com curvas cegas e várias mudanças de piso, a porem à prova a concentração dos pilotos. Ricardo Teodósio bem testou o Skoda no Rally de Amarante para estar em boa forma nesta prova. Mas um acidente nos testes uma semana antes deixou-o com 2 costelas partidas e com necessidade de recorrer ao Fábia, que Miguel Barbosa deixou livre neste rally. As condições não eram as melhores, mas a agressividade do líder do campeonato manteve-se e no final dos primeiros 3 troços era o mais rápido. José Pedro Fontes entrou muito bem, sem exageros aparentes e com uma condução limpa chegou ao final dos quase 13 km do troço de São Pedro de Moel como o mais rápido. Na segunda passagem, já de noite, a bobina do motor do Citroën C3 pegou um susto ao piloto, que quase não chegava à assistência. Ainda assim fez a super especial e terminou o dia na segunda posição, a 1 segundo e 7 décimas de Teodósio. Seguia-se Bruno Magalhães, que não corria no Rally Vidreiro há cerca de 10 anos. Mas quem sabe não esquece e na segunda passagem pelo troço de São Pedro de Moel, já de noite, foi o mais rápido, confirmando a confiança nas afinações que a equipa Sports & U tinha colocado no Hyundai i20. No final do primeiro dia de prova, Magalhães ocupava a segunda posição, empatado com Fontes. A surpresa pela positiva no final dos primeiros 3 troços veio de João Barros. O piloto do Skoda Fábia abriu a prova com o 6º tempo, depois foi 4º na segunda passagem por São Pedro de Moel e fechou o dia a assinar o melhor tempo nos 1500 metros da Super Especial, desenhada no centro da Marinha Grande. No final, Barros foi o 4º classificado, muito bom para quem acusava falta de ritmo. Pior estava o campeão nacional Armindo Araújo,
Candidato ao título, o piloto do Hyundai acusava um erro na escolha dos pneus para o i20. Uma mistura de borracha mais dura revelou-se prejudicial, em especial nos troços noturnos, onde o frio já se fazia sentir e a aderência do carro não era a melhor, forçando mesmo a um ligeiro toque. Sendo apenas o quinto mais rápido, Araújo fechou o dia também na quinta posição, mas já a uns distantes 14 segundos e 3 décimas do líder. Pedro Meireles entrou bem no Rally Vidreiro ao fazer o terceiro tempo, mas a noite chegou, os faróis suplementares do Polo GTI não eliminaram a estrada em condições e o piloto de Guimarães baixou na classificação para terminar o dia na sexta posição. Nas duas rodas motrizes, o campeonato conheceu mais algumas ausências de peso, na sequência do que já se tinha verificado no Rally Terras da Aboboreira. Desta vez ficaram de fora Paulo Neto e Lopes. Assim, Gil Antunes teve de novo a vida mais facilitada para lutar pela vitória no Rally e, por acréscimo, assegurar a conquista do campeonato. Mesmo assim, Antunes tinha adversários que o obrigavam a andar depressa, mas no final do primeiro dia liderava a classificação dos duas rodas motrizes. O jovem Rafael Cardeira fazia as honras da casa. Conhecedor dos troços feitos perto de casa, aproveitou para evoluir ainda mais na condução do Renault Clio R3, chegando ao final do dia na segunda posição dos duas rodas motrizes. Filipe Nogueira completou o pódio desta categoria ao volante do Peugeot 208 R2, depois de reconhecer que tinha feito uma má escolha de pneus. Dificuldade acrescida, com alguma falta de visão nos troços noturnos. Correr em casa, em frente aos amigos e familiares, pode ser sempre encarado como uma forma de apoio e motivação. Mas para um jovem como o Rafael Cardeira, esse apoio não poderá ser também uma forma de pressão psicológica para chegar à vitória? É uma pressão maior, como é óbvio. Mais olhos postos em cima de nós, mais pessoas conhecidas que estão a acompanhar a prova. Mas também acredito que possamos tirar alguma vantagem do conhecimento que temos, principalmente aqui dos troços da mata. Uma pressão que não o impede de cumprir o objetivo com o qual lida bem. É óbvio que a correr em casa há coisas que temos que controlar melhor. A ansiedade, não querer fazer tudo tão depressa quanto seria o esperado se o estado de evolução fosse maior. Mas vamos ver como é que as coisas correm. Eu tenho consciência do que é que tenho que fazer, tenho consciência que não posso correr perigos e que não posso em nada prejudicar o projeto deste ano. A evoluir está também Pedro Almeida. O piloto chegou ao Rally Vidreiro com um novo navegador. Não o tio Nuno Almeida, mas sim o experiente e bicampeão do mundo de ralis de produção, Miguel Ramalho. Uma mudança que o jovem piloto de Famalicão justifica como um passo natural nesta fase da carreira. Cheguei aqui a uma altura em que precisava de uma ajuda extra e após várias pesquisas vimos que o Miguel seria a pessoa indicada para me ajudar agora nesta fase. Fizemos o convite, Miguel aceitou e pronto, fiquei bastante contente. Primeiros passos que permitiram perceber desde logo as diferenças. Vendo o que esses pilotos fazem e por aquilo que eles passaram, pode transmitir essa experiência para mim de forma a ajudar-me a evoluir e a ser mais rápido. Aquilo que neste momento o Pedro precisa de fazer é aquilo que todos os pilotos em início de carreira precisam de fazer, basicamente, que é rolar, fazer quilómetros, porque é assim que se evolui. Eu aqui conto apenas com o facto de ter alguma experiência e, portanto, poder ajudar um pouco nestas coisas que o Pedro referiu. Vamos agora para o segundo dia de prova, mais 5 troços para cumprir e algumas preocupações com a gestão do desgaste dos pneus, dada a extensão das classificativas Mata Mourisca e a Senha da Paz, desenhadas a sul de Pombal. José Pedro Fontes entrou rápido, mas ainda assim foi surpreendido por Ricardo Teodósio, que fez um pouco melhor nos 17 km de Mata Mourisca. Fontes perdeu 2 segundos e 7 décimas, o suficiente para cerrar os dentes e atacar mais forte em a Senha da Paz.
O Citroën estava muito veloz, com uma média superior a 112 km por hora, o que permitia a Fontes assinar o melhor tempo e ganhar 5 segundos a Teodósio, passando para a frente do rally por uns escassos 6 décimos de segundo. À chegada ao parque de assistência, o rally estava ao rubro. Ricardo Teodósio ainda começou o dia muito forte, depois de uma noite difícil, ultrapassada com a ajuda de um fisioterapeuta que reduziu as dores das costelas partidas. O piloto algarvio foi mais rápido em Mata Morisca, mas depois o Skoda começou a escorregar demasiado em Assenha da Paz e Teodósio acabou por adotar uma toada mais cautelosa para não colocar em risco o resultado final. 6 décimos de diferença para o líder não significavam nada. Ao final da manhã, na terceira posição e depois de cumpridos os 2 troços em Pombal, seguia Bruno Magalhães a pouco mais de 7 segundos de Fontes. Uma diferença recuperável para quem queria lutar pela vitória se a válvula pop-off de controle do turbo do Hyundai não tivesse voltado a falhar, como sucedeu por 2 vezes na quinta PEC. Pior mesmo era a falta de memória dos troços percorridos há 10 anos. Pedro Meireles mantinha a 4ª posição, com que tinha saído para a estrada na manhã deste segundo dia de prova. Um resultado positivo, mas que poderia ser ainda melhor se o Volkswagen Polo não tivesse voltado a fazer das suas. Desta vez foram os travões que falharam por 2 vezes e em zonas muito rápidas. Atrás de Meireles, na 5ª posição e já resignado com o facto de não conseguir lutar pela vitória, como tanto desejava, estava Armindo Araújo. O Hyundai continuava a não dar confiança ao piloto de Santo Tirso para ser tão rápido como os adversários. Falta de tração e dificuldade em colocar o i20 nas trajetórias corretas traduziam-se em muitos décimos de segundo perdidos. Ao final da manhã do segundo dia, Araújo estava já a quase 37 segundos de diferença do primeiro lugar. Já João Barros perdeu 2 lugares face ao primeiro dia de prova e no intervalo para almoço, no segundo dia, era o 6º classificado. Mas tudo tinha uma razão de ser, o Skoda Fábia não estava com as afinações de suspensão ideais e o piloto de Valongo reconhecia que os troços também não eram do seu agrado. Pedro Almeida procurava evoluir e adaptar-se ao navegador Miguel Ramalho e era 7º. O campeão de ralis dos Açores, Luís Miguel Rego, descobria os troços do Rally Vidreiro, onde nunca tinha estado, e era o 8º neste projeto de promoção dos Açores, que fica por aqui, já que o piloto do Ford já não vai ao Rally do Algarve. Manuel Castro sentia problemas com a caixa de velocidade do Hyundai i20 da Racing for You e não ia além do 9º lugar, para além de que ainda tentava perceber as alterações da afinação do carro feitas após a última prova. Atrás, a fechar o top 10, Miguel Correia, que se estreou ao volante de um Skoda Fábia, depois de ter visto o Ford ser consumido pelas chamas no Rally Terras da Amoreira e fazia os possíveis. Nas 2 rodas motrizes, Gil Antunes não tinha grande pressão para conquistar a vitória, mas ainda assim decidiu andar depressa. Só que os troços de Pombal pregaram-lhe a partida e por pouco a prova não terminou mais cedo. Uma saída de estrada só não acabou pior porque um pinheiro apanhou o clean. Com o incidente de Gil Antunes, Rafael Cardeira chegou ao final da manhã do segundo dia a apenas 11 segundos de distância e a esperança renovada de ainda poder vir a ganhar a categoria dos 2 rodas motrizes. Seguia-se Filipe Nogueira, que mantinha a 3ª posição, mesmo depois de ter ganho a primeira passagem por Mata Morisca. Mas o piloto de Baião acabou por ser penalizado depois de mais uma escolha errada de pneus. O Clube Automóvel da Marinha Grande voltou a inovar em matéria de segurança. Depois de uma ação de sensibilização junto das corporações de bombeiros e dos pilotos para a assistência rápida em caso de acidente, testou nesta prova um sistema de videovigilância com 36 câmaras. Por agora foi apenas um teste, mas o futuro promete mais. Tem muito potencial, sinto isso, e vamos continuar a trabalhar nesse sentido, em tentar realmente explorar esse potencial. Penso que pode ser
uma grande mais-valia em termos de segurança para nós. Entre as várias situações verificadas, a mais-valia da colocação das câmaras ficou provada. Obviamente não vimos tudo, mas já vimos muitas coisas. Também usámos as câmaras nos carros zero, que conseguimos ter logo uma visão analítica do estado dos troços. Conseguimos ao vivo, ou via as câmaras, ter uma ideia mais exata do que está a passar. Com apenas 6 décimos de segundo a separar os dois primeiros, o Rally Vidreiro não podia ter tido um melhor final. As emoções estavam ao rubro e tudo podia acontecer. José Pedro Fontes estava mesmo decidido a conquistar a segunda vitória consecutiva. O Citroën estava perfeito, mas o piloto da Sports & You não deixou de perder a liderança na segunda passagem por Mata Mourisca, ficando a um escasso décimo de segundo de diferença de Teodósio na segunda posição. Diferença que subiu para 3 décimos até à última passagem por São Pedro de Moel. Mas nos últimos 12 km, Fontes fez a diferença, arrebatando a vitória por 6 décimos de segundo. Foi de facto uma vitória muito renhida. Acho que dos 3 seria qualquer um o justo vencedor, principalmente o Ricardo, tendo em conta a semana que passou, as condicionantes que tinha. Foi renhido, tivemos que dar o máximo e mantemos a esperança e acreditar até ao final. Vamos para o Algarve, vamos tentar ganhar o Rally. Ricardo Teodósio bem se aplicou e com muito esforço fez uma prova espetacular. Conseguiu um merecido segundo lugar, deixando em aberto a liderança do campeonato. Foi uma derrota com sabor a vitória, porque nós tivemos uma derrota na semana passada, que pensávamos que já não conseguíamos estar cá e conseguimos, graças à nossa equipa, graças ao Sr. José Pedro Fontes também, à Sports & You, que nos ajudaram a pôr este carro que nós corremos pronto para que nós pudéssemos participar nesta prova. Ao Sr. Paulo Neto, que é o novo dono deste carro, que pronto, despoltou-se todo um trabalho de 5 estrelas e tudo, umas coisas atrás das outras, tudo a correr bem, e graças a isso nós estamos aqui, conseguimos o nosso resultado. Bruno Magalhães ainda esboçou uma tentativa de ganhar algum tempo, uma vez que esta era a segunda passagem pelos troços da manhã, mas não conseguiu ganhar mais do que alguns décimos de segundo aos adversários, pelo que se contentou com a terceira posição. Ainda assim, um bom resultado em termos de campeonato. Nas primeiras passagens perdi um bocadinho mais de tempo, exatamente pelo desconhecimento do troço face aos nossos adversários, mas considero que fizemos um rally espetacular, andámos no máximo que podíamos, portanto gostaria obviamente de ter ganho, mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Pedro Meireles manteve o 4º lugar até ao final, acumulou quilómetros e não fossem uns pequenos problemas com o Polo GTI, o resultado final talvez tivesse sido diferente. O problema na calandra custou-nos perto de 18, 20 segundos ontem, e depois hoje foi os problemas de travões que condicionaram bastante a nossa prova. Nas classificativas que tive o carro em condições, andei muito próximo dos primeiros, portanto é um bom indicador. Quanto ao campeão nacional Armindo Araújo, o Rally Vidreiro esteve longe de ser a prova de eleição. 5º foi o resultado possível, deixando a discussão do título para a última prova no Algarve. Quando o rally começou, as coisas começaram a ficar mais secas, com características diferentes, e nós saímos da nossa janela de definições, fomos manifestamente mais lentos daquilo que estávamos à espera, perdemos bastante tempo, lutámos um bocadinho com o carro e isso traduziu-se em muito tempo perdido, um mau resultado em termos de prova, um mau resultado em termos de campeonato nacional. Matematicamente ainda é possível, vamos para o Algarve sendo um dos candidatos ao título. Longe do título, mas a tentar andar mais perto dos primeiros lugares, estava João Barros. O piloto foi o 6º classificado nesta prova. A minha próxima época ainda não está decidida.
Com muita pena minha, não posso dizer já que vou estar aqui de corpo e alma na próxima época para atacar o campeonato. Tem que ser mais moderado. Tenho um carro ótimo, estou contente com aquilo que estou a fazer. Se eu conseguir realmente reunir as condições necessárias, vou aparecer com mais frequência. Nas duas rodas motrizes, Gil Antunes conseguiu levar a melhor sobre Rafael Cardeira, segunda categoria. Um bom resultado para o jovem da Marinha Grande. Nós precisávamos disto. Temos trabalhado muito para o nosso projeto em casa, com as condições excelentes que temos tido, com o novo carro, com tudo. Acho que é o passo ideal para a nossa continuação de evolução com a viatura. Em terceiro dos duas rodas motrizes e vencedor da categoria RC4 ficou Filipe Nogueira. Ficamos muito satisfeitos, embora este terceiro lugar tenha um sabor agridoce pela forma como foi disputado. Ficámos a apenas 3 segundos do segundo lugar, tentamos tudo por tudo na última classificativa para tentar chegar ao segundo lugar, mas não foi possível. Parabéns também ao Rafael Cardeira pela luta e pela animação que deu e pelo mérito também que deu a esta nossa prestação. Ainda nas duas rodas motrizes, mas na classe R5, onde competem os pequenos Kia Picanto, a luta foi grande de princípio ao fim entre Tiago Raposo Magalhães e Hugo Araújo. Magalhães venceu o rally, mas quem levou o maior número de pontos para o campeonato foi Araújo, que lidera a competição. Foi mais um fim de semana de muita aprendizagem, que é o fundamental. Continuamos o nosso caminho, que é longo. Este fim de semana tivemos uma situação nova, tivemos condições atmosféricas difíceis no shakedown, tivemos também a parte da noite, troços de 20 km, troços duros e longos, e portanto foi um rally que encaramos com muita calma e muita cautela. A uma prova do final do Campeonato de Portugal de Rallys, Gil Antunes é já o virtual campeão nacional na categoria dos carros de duas rodas motrizes. Um título que o piloto de Sintra perseguia há já algum tempo. Nós conseguimos levar daqui uma vitória e consecutivamente com essa vitória o título nacional nas duas rodas motrizes e na categoria RC3. É festejar, era um título que eu ambicionava já há 3 anos, sempre vice-campeão, e este ano foi o nosso ano. E depois da festa do título, o momento é para pensar em 2020. Sim, nós estamos a trabalhar no projeto para o próximo ano, ainda está no segredos deles, como costuma dizer, estamos a trabalhar, queremos passar para outra categoria superior à que estamos atualmente, mas nada está definido ainda, as coisas estão muito encaminhadas, mas não estão definidas ainda. Mas serão os carros de duas rodas motrizes uma boa escola? Na minha opinião, acho que sim, e acho que deve-se começar sempre por carros inferiores, carros em que nós consigamos exigir dos carros e não os carros exigir do piloto. Isto acho que foi uma experiência que eu tive muito boa, os troféus, o troféu por onde passei, porque são carros de série, onde os pilotos, a diferença está no piloto, pouca diferença faz na afinação do carro e aí obriga-nos a evoluir, até nós a poder aprender mais um bocado e evoluir. No final do rally, a satisfação do Clube Automóvel da Marinha Grande e da responsável pela autarquia era evidente. Realmente correu-nos bem, também acho que fizemos por isso. Uma prova muito difícil de montar, foi muito complicada, mas quando chegamos ao fim tudo correu bem e soubemos estar minimamente à altura, sentimos uma satisfação enorme e tivemos uma adesão de público muito superior àquilo que é habitual. Estamos muito contentes com isso, com a população da Marinha também ter aderido, a população de Portugal, todos os portugueses. A perfeição com que ela se faz, o exemplo com que este Clube Automóvel da Marinha Grande tem sabido conduzir sempre ao longo de quase 50 anos e manter esta prova, e por isso mesmo a autarquia tem obrigação natural de a apoiar, acolhe de braços abertos, recebe da melhor forma todos os pilotos que nos visitam e tem consciência de que é uma prova a manter. O Campeonato de Portugal de Rallys regressa a 1 e 2 de novembro, com o Rally do Algarve, a última prova da temporada e decisiva na atribuição do título. Quem será campeão? Ricardo Teodósio, Armindo Araújo, Bruno Magalhães ou José Pedro Fontes?
Tem que nos acompanhar. Até à próxima prova. Somebody